Esse marido força a esposa a fazer o que ele quer e mantém ela acorrentada para isso. Ela fala que tá sem fome e ele manda ela comer imediatamente. Então ela pega a taça de vinho, bebe um pouco, e quando ele pergunta se agora ela tá mais calma, ela cospe todo o vinho em cima dele. O maldito fingiu não se importar, deu uma risada maléfica, e Lohana não aguenta mais ser escrava dele. O maldito se levantou, foi até ela, e falou que só vai trocar de camisa, mas quando voltar, vai dar uma lição nela que ela jamais vai esquecer. Ela sofre inúmeras agressões todos os dias e não aguenta mais. Quando ele estava saindo, ainda fez questão de fazer um sinal ameaçador para ela e Lohana, no puro desespero, foi jogar uma laranja nele, mas acabou acertando o castiçal, derrubando as velas no carpete da casa. Imediatamente começou a pegar fogo e Lohana, desesperada, começou a gritar pelo marido, já que ela está amarrada junto à mesa. Imagina o desespero de estar amarrada e ver o fogo subindo. Nessa hora, o marido apareceu e ela implorava por socorro, pedindo para ele trazer as chaves da corrente. Ele fala que as chaves estão no cofre e que se ele entrar na casa vai acabar morrendo sufocado. Ele foi embora deixando a esposa para morrer. Ela tentava se soltar de todo jeito, mas a fumaça já era muita e ela tossia sem parar. Lohana está prestes a desmaiar, e se ninguém ajudar, ela morrerá sufocada primeiro e depois o fogo consumirá seu corpo. Mas quando já não havia mais esperança, um bombeiro chegou. O bombeiro foi um verdadeiro anjo que a resgatou. Ela foi salva por ele, e a partir desse momento a vida dela mudará para sempre. Momentos depois, Lohana já está bem e agradeceu ao bombeiro por ele tê-la salvo. Ele falou que só fez o trabalho dele, e vendo que Lohana está acorrentada, disse que não há corrente que um bombeiro não possa arrebentar, e finalmente soltou os pulsos dela. Ele perguntou que tipo de idiota deixou ela sozinha e presa, e nessa hora quem aparece é o marido dela, fingindo estar preocupado e feliz por ela estar viva. Ele pega $100 e dá ao bombeiro agradecendo por ter salvo a esposa dele e fala que daqui pra frente ele cuidará dela. O bombeiro pergunta se ele está maluco, afirma que ela precisa ir pro hospital e devolve o dinheiro do canalha. O maldito fala que eles vão pra um hotel porque ela queimou a casa dele. O bombeiro enfrenta ele e afirma que Lohana não irá a lugar algum até que ele explique o que são aquelas correntes. Michel debocha e fala que isso é coisa de marido e mulher que querem apenas apimentar a relação. Quando ele foi puxar a esposa, o bombeiro afirmou que se ele tocar em Lohana novamente, ele fará algo picante na cara dele. Michel logo se cagou de medo. Abaixando o tom, perguntou por que o bombeiro está fazendo isso. Ele falou que é porque ela precisa de um hospital e não confia deixar ela nas mãos dele. Michel diz pro bombeiro que ele não faz ideia com quem está falando, o chama de idiota, mas fala que vai deixar ele levá-la. O marido se vira pra esposa e fala que mais tarde vai aparecer pra buscá-la e vai embora. O bombeiro vai cuidar dela e a leva para o hospital. Chegando lá, a médica fala que a situação dela está boa e que pela manhã ela já terá alta. O bombeiro vê que os pulsos de Lohana estão completamente machucados e fala que ela precisa deixar o marido. Ela explica que é imigrante e quando o visto expirasse ela seria deportada, mas o marido era um juiz poderoso e prometeu que daria um visto definitivo a ela se ela se casasse com ele. Mas isso já faz 3 anos e desde então a mantém como refém. Ela explica que não tem ninguém, e muito menos para onde ir, e nessa hora, a enfermeira entra e avisa que o horário de visita terminou. O bombeiro pergunta se não há nenhuma chance dele ficar. Ela explica que só podem familiares, então o bombeiro mente dizendo que eles são noivos e irão se casar em breve. Com isso, a enfermeira permitiu que ele ficasse. A noite foi passando e, chegando na madrugada, eles decidiram aprontar pelo hospital. Entraram no quarto de um idoso que tinha bastante comida e bebida e pegaram algumas coisas. Pararam para comer no corredor e conversaram para se conhecerem melhor. Lohana se divertiu muito e por um segundo esqueceu todo o pesadelo que é viver ao lado do marido. O bombeiro parece ser um ótimo homem e deixou Lohana encantada. A médica apareceu e mandou eles voltarem para o quarto. Eles foram e continuaram a conversa. Ele perguntou o que Michel tem contra ela e ela diz que os papéis de deportação. Conta que os papéis estão no cofre, mas que, se ela sair do hospital sem o marido, provavelmente ele usará isso contra ela para mandar ela de volta pro país dela. Ele fala que sempre há um jeito de resolver as coisas, mas que agora ela precisa dormir, pois teve um dia difícil. Ela afirma que não quer dormir, pois quer aproveitar cada segundo da liberdade com ele. Ela deitou no colo do bombeiro, ela realmente gostou dele, e ele diz para ela não se preocupar, pois ele estará com ela. Ela adormeceu, e ele a pegou no colo e a levou para a cama. Ele deitou ao lado dela, e essa provavelmente foi a melhor noite da vida dela nos últimos 3 anos. Pela manhã, o marido dela chegou no hospital com 2 policiais, acordando Lohana e o bombeiro, dando voz de prisão a ele e o algemando. Michel diz que o bombeiro sequestrou a mulher dele e a médica diz que ele mentiu dizendo ser o noivo dela. O bombeiro diz que não sequestrou ninguém. Michel afirma que ele pegou Lohana à força. O maldito se aproxima da esposa e mostra para os policiais os hematomas, falando que o bombeiro que causou isso. O bombeiro diz que foi Michel quem fez isso, mas o canalha afirma que conhece um perito que confirmaria que o bombeiro causou os ferimentos em Lohana e também um promotor que o daria uma pena de prisão. Michel é um homem muito influente e pode acabar com a vida desse bombeiro.
Então, para defendê-lo, Lohana pede pro marido deixá-lo ir, pois ele não fez nada. O maldito é mesmo um psicopata e fala que deixará o bombeiro ir, mas primeiro ela tem que falar em alto e bom tom que ama o marido. Com toda essa pressão, ela só ficou pensando no que Michelle seria capaz de fazer com o bombeiro e, para protegê-lo, falou na frente de todos que ama o marido, e ele falou que a ama também. O bombeiro fala pra ela não fazer isso e não voltar pro Michelle. Ela diz que isso é para o bem dele, e Michelle mandou os policiais levarem o bombeiro e jogarem ele na rua. Então ele foi levado e o marido mandou a médica dar logo alta pra esposa. O nojento está em posse novamente da esposa, e o bombeiro nada pode fazer, e foi levado feito um criminoso. Mas na verdade ele era o herói. Mais tarde, Michelle estava indo embora com Lohana e dizendo que será ainda pior pra ela depois do que ela fez. Mas nesse momento, o bombeiro aparece na frente deles e fala que ele não tocará nela novamente. Já voltamos com o vídeo. Essa plataforma é indicada pelo próprio Quai e tá dando um bônus grátis para você se cadastrar. Use o bônus para fazer ainda mais dinheiro. Clique no link no canto inferior esquerdo, resgate seu bônus e aproveite. O maldito pergunta se o bombeiro ainda não entendeu que ele tem poder para tudo e que eles não podem fazer nada para impedi-lo. E se tentarem, ele vai mandar deportar Lohana. O bombeiro pergunta se por acaso são aqueles os documentos. Lohana fala que são os documentos do cofre e o bombeiro falou que não há fechadura que um bombeiro não consiga arrombar. O maldito tentou pegar e o bombeiro, muito ágil, não deixou. Ele riu, todo bobalhão, e tentou distrair o bombeiro, mas não conseguiu pegar de novo. Ele pergunta se o bombeiro quer brincar e fala que, por ter invadido uma propriedade e arrombado o cofre dele, o bombeiro passará muito tempo na cadeia. O bombeiro responde que será divertido dividir a cela com ele, já que ali há vários documentos que comprovam diversos crimes que ele cometeu. A casa caiu para esse maldito, e quando ele tentou pegar os documentos, errou o bote e acabou caindo no colo dos policiais. Os policiais dão voz de prisão a ele e o algemam. Antes de ser levado, ele ameaça os dois. Mas agora, com tantos crimes nas costas dele, ele nada poderá fazer. Finalmente, Lohana está livre do marido agressor. Esse bombeiro foi realmente o salvador dela. E para completar, improvisando para não perder esse momento incrível, ele tirou o pino de um extintor. Ele pôs o pino no dedo dela, simbolizando um anel, e pediu ela em casamento. Ela com certeza aceitou. Se beijaram apaixonadamente e assim termina essa história. O que acharam? Me siga para mais cenas narradas.